Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Manuel, como vocês já sabem, né? E a gente vai estar dando continuidade a alguns conteúdos pertinentes, né? À disciplina, né? Sou monitor de anatomia, neurofisiologia e em parceria com a professora Jaiana, a gente vai estar estendendo aqui alguns conteúdos bem importantes, né? O nosso encontro de hoje ele vai ser marcado pelo estudo das emoções. Para estudar as emoções, a gente vai precisar compreender algumas esferas e um conjunto de coisas diferentes. Então, eu preciso que vocês fiquem atentos e que vocês prestem bem atenção nesse conjunto, nesse emaranhado de estruturas e processamento para que a gente consiga entender e para que a gente consiga diferenciar. Até hoje, eu vinha falando com vocês em emoções muito ligadas à memória. Tá, Manuel, você está dizendo que elas deixaram de ser ligadas? Não. Elas estão muito ligadas sim, tá? Inclusive é a partir das nossas emoções que nós temos o processo de consolidação e de aquisição de novas informações, ou seja, o surgimento de novas memórias de curto e longo prazo, tá? Então, assim, o que são essas emoções? Como é que elas se caracterizam, tá? Vou sinalizar para vocês novamente, como eu havia sinalizado no vídeo anterior. Caso eu olhe para baixo, é porque eu sempre faço um rascunhozinho, tá? Por quê? Porque às vezes a gente vai falando, a gente vai se empolgando e a gente acaba entrando em um outro curso de conteúdo, não que não tenha vínculo, mas seria para contemplar, na maior parte do tempo, os conteúdos que são mais interessantes ao momento, tá bom? Então, vamos lá. O que são as emoções? As emoções, elas são sentimentos subjetivos. Subjetivos quer dizer que podem se manifestar diferente de pessoa para pessoa. Às vezes o que é alegria para mim pode ser tristeza para você. Às vezes o que é nojento para mim, o que eu tenho nojo, você pode achar o máximo. Às vezes o que eu tenho raiva pode te fazer feliz. Entende? Então é subjetivo, é algo que vai de pessoa para pessoa e que vai ter aí um conjunto de alterações psicológicas e fisiológicas. Vocês estão estudando aí já neuroanatomia lá no período passado, neurofisiologia agora, então vocês já conseguem compreender direitinho o que é isso. Vamos lá. Quando a gente fala lá de alterações fisiológicas, eu estou falando no que se refere a emoções, tá? Eu estou falando principalmente de quê? Estou falando principalmente de sistema nervoso autônomo, tá? Só para salientar, para adiantar para vocês. Vamos lá. Se eu me deparo com uma emoção medo, tá? Eu tomei um susto, eu tô aqui ministrando aqui para vocês esse conteúdo e de repente chega uma pessoa, eu não estou esperando esse momento, e essa pessoa faz um barulho muito forte ou sei lá, passa algum tipo de objeto em mim, eu não estou esperando esse momento. E o que é que pode acontecer? E o que é que vai acontecer? Eu vou tomar um susto. Nesse susto eu posso ter taquicardia, eu posso ter, por exemplo, a minha respiração ela pode ficar aí bem ofegante, ou seja, eu vou desencadear um conjunto, a minha pupila vai dilatar, eu vou desencadear um conjunto de reações do meu sistema nervoso autônomo, aí, né, o que a gente chama de descarga parasimpática no nosso organismo. Isso é muito comum também naqueles casos lá de, vou usar um termo bem comum, né, que já que tá chegando aí dia 12, né, dia dos namorados, aqueles casos de paixonite, primeiro amor, o cara tá lá todo empolgado aí quando vê aquela pessoa chegando aí, eita, minha mão ficou fria, suou, meu coração bateu muito acelerado. E será que isso é amor? Gente, ser bem sincero, tá? Pode ser aí uma felicidade, algum tipo de emoção, porém, isso é uma descarga do seu sistema nervoso aí autônomo, tá? No seu conjunto de vísceras. Como assim? Coração, intestino. Como assim, Manuel? Você tá dizendo que desregulariza? Pode desregularizar meu intestino? É claro. Eu gosto de falar com vocês sempre fazendo conexão. Vocês lembram que alguns neurotransmissores eles são produzidos lá
no nosso intestino, certo? Então, se eu recebo uma descarga lá, uma descarga parasimpática, então naquele momento eu posso estar tendo um comprometimento dessa produção, o que pode estar gerando, por exemplo, uma pessoa diante de um susto, de uma emoção forte, ela pode ter aí o quê? Uma diarreia, ela pode ter aí um conjunto de sistemas, aí, digo diarreia, mas ela pode ter um enrijecimento de fezes, ela pode ter um conjunto de coisas. Por quê? Porque por algum momento aquela estrutura ela deixou de funcionar corretamente, tá? E por que isso acontece, Manuel? Porque, gente, o nosso organismo ele entende muitos processos, mas ele não consegue assim compreender tudo, e principalmente quando você não, em questão de um medo, você não está esperando, ou seja, é uma forma de defesa do seu organismo. O seu organismo ele vai se defender, ele vai liberar uma descarga de anestésico ali, ele vai te dar todo um aparato para que você saia daquela situação que para ele percebe como uma situação de perigo, por mais que a pessoa que te fez o medo ela não queira te fazer nenhum mal, tá? Só que para o teu organismo ali ele vai querer se safar daquela situação. Outro evento muito comum, vamos lá. Digamos, eu já fui assaltado, tá? Tô numa rua muito esquisita e de repente, eu já citei até esse exemplo para vocês. E de repente vem um camarada lá numa moto. Uma moto preta, eu gosto muito de preto, tá? Mas o pessoal fantasia muito essa questão, então, uma moto preta lá e a rua esquisita, então automaticamente eu imagino que eu vou ser assaltado, automaticamente eu fico com medo, tá? Então eu vou ter uma descarga aí, uma descarga parasimpática. Então eu vou tremer, eu vou suar, eu vou ter taquicardia, minha pupila vai ficar aí mais dilatada. Em N situações, isso pode ter um conjunto de manifestações. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Da subjetividade de cada pessoa. Mas eu também vou ter uma manifestação que é comportamental. Falei do fisiológico, o que é? Eu posso correr, eu posso fazer uma expressão de susto, ou seja, meus músculos da face vai se contrair, eu vou fazer uma expressão de susto, ou seja, a gente tem dois tipos de manifestações. Uma manifestação que está relacionada ao sistema nervoso autônomo e outra que vai estar relacionada ao sistema nervoso somático, que já vai falar mais a respeito da questão dos meus comportamentos, ou seja, ao ter contato ou seja, ao processar determinada emoção, que tipo de comportamento eu vou desenvolver. E isso é muito importante para a atuação do psicólogo, porque vocês vão ver, principalmente o pessoal que vai trabalhar aí com terapia cognitivo-comportamental. Tem um instrumento que esse modelo terapêutico utiliza, que se chama RPD, né? Que normalmente a gente pergunta ao paciente sobre determinado momento, né? Por exemplo, essa situação de medo, tá? Da moto que eu contei para vocês. Eu tô lá, o camarada tá lá, aí tá, e o que foi que você sentiu, fulano? Aí fulano diz, olha, eu senti muito medo. E o que foi que você fez? Eu corri. E o que era que você poderia ter feito? Ah, eu poderia ter ligado para a polícia. Entende? Ou seja, a gente tem aí um conjunto de alterações de estrutura fisiológica e um conjunto de alterações de estrutura comportamental. E às vezes uma distorção, ou seja, alguns pensamentos disfuncionais, eles podem causar aí um emaranhado de problemas relacionado a esse conjunto de emoções que precisam aí ser melhor esclarecido para que o sujeito ele tenha qualidade de vida. Então, por isso que a gente chama as emoções, dentro do contexto do estudo do comportamento humano, a gente fala que a emoção ela é um papel-chave, porque a emoção ela pode desencadear um conjunto de fatores no nosso organismo, tá? Manuel, você falava das emoções relacionadas mais a um viés de memória. Sim, também está relacionado ao processo de aquisição de novas memórias, como também ao processo de evocação. Por exemplo, eu sinto um cheiro, eu me sinto feliz, senti a felicidade, automaticamente eu recordei de algum momento que eu já havia sentido aquele cheiro no passado, ou seja, através do processo de evocação, ou seja, são processos consolidados. Então, se eu tenho aí um quadro disfuncional no processo de aquisição de emoção, assim, no processamento dessas questões fisiológicas e comportamentais, a gente vai ter uma desregularização imensa. E exatamente
dois próximos vídeos que eu vou estar falando sobre essas desregularizações e principais estruturas que podem estar correlacionadas a elas para vocês, para que vocês entendam e consigam acompanhar direitinho os pacientes que apresentarem essas sintomatologias, alguns transtornos relacionados a emoções e assim sucessivo, tá bom?